Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor, e declarar, ó Pai, através das nossas canções, ó Pai, da nossa adoração, ó Pai, o que Tu és para nós, ó Deus, o que Tu és, ó Pai, para este mundo, Senhor. O Senhor é a soberania, Deus. Por isso que possamos, ó Pai, sermos adoradores que o adorem em espírito e verdade. Venhamos, ó Deus, realmente declarar, ó Pai, o Teu amor, declarar realmente o Teu poder, ó Pai, não somente aqui, Senhor, mas que possamos, ó Pai, elevar as nossas vozes, elevar o nosso espírito totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Nestes dias de
Pai, eu acredito, Senhor. Creio em Ti, ó Pai. Eu quero te falar, em tuas mãos vem todos os meus dias. Se eu subir ao céu, ou descer ao mar, mesmo aí tua mão me guiará. Tu és a resposta, eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Obrigado, meu Deus. Oh, meu Deus, Pai.
Glórias a ti, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Os meus
Deus, Pai de toda glória e poder, nós confiamos no Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, indiferente do que se passa em nossas vidas, para engrandecer, louvar o Teu nome, colocar o Senhor acima de todas as coisas, Deus. Realmente indiferente, meu Pai, de como estão as nossas vidas, de como estamos, onde estamos, o que estamos fazendo. Queremos confiar em Ti, colocar o Senhor acima de todas as coisas. Vem através de mim, meu Deus, estar passando a Tua palavra segundo o Teu coração e a Tua vontade, Senhor. Para que possa ser usado em todos os sentidos. E a Tua boca, meu Pai, seja a minha boca neste momento, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Boa noite a todos, os familiares, minha tia Neide. A tia Neide amada está aqui. Nós amamos ela, gostamos muito quando ela vem para cá. É isso aí. Existem muitas formas de agradar a Deus. E hoje de manhã estava eu e a nossa família no nosso devocional de domingo, sentado à nossa mesa, e estávamos falando sobre Neemias e depois Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28, Deus coloca diante do povo de Israel o que é. Moisés está relembrando ao povo o que seria agradável diante de Deus, e daí ele coloca algumas bênçãos para que o povo possa saber como Deus irá abençoar eles. Depois disso, ele coloca 145 maldições, caso o povo não agrade o coração de Deus. Eu quero falar sobre duas situações que agradam a Deus. É um pouco polêmico, só que eu não quero cortar a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. A palavra em Isaías diz que sua mão não está fechada, sua mão está estendida e o seu ouvido não está fechado para ouvir aquele que arrepende. Então, eu queria que nós fôssemos para Deuteronômio 28, 63 e 64. Eu vou ler 2 versículos para vocês, para a gente começar a entender onde é que eu quero chegar com essa palavra. Deixa eu achar Deuteronômio mesmo. Porque é um pouco complexo, porque afinal de contas muitas igrejas não pregam isso, e isso é a verdade. Faz parte de um todo da verdade, e muitas vezes esse tipo de todo ele é passado despercebido. Então, Deuteronômio 28, 63, está escrito assim: assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês, os seus antepassados, nunca conheceram. Aqui fala sobre 2 formas de agradar ao Senhor. E ele fala assim que foi agradável a Deus fazer o povo prosperar, quando, de acordo com o que Moisés disse, se eles cumprissem os mandamentos do Senhor. O Senhor agrada em prosperar aqueles que cumprem os seus mandamentos. Mas também ele diz logo depois que é agradável a ele fazer com que eles sejam arruinados e destruídos, desarraigados da terra deles. E Neemias diz que o povo, seguindo uma ordem cronológica depois de Deuteronômio, Josué, etc., o povo que morreu no Egito, eles passaram 40 anos rodando para que os descendentes deles viessem a ouvir a palavra de Deus, fosse fiel ao Senhor, cumprisse tudo que o Senhor tinha dito, até que eles morreram e os descendentes deles não cumpriram com a vontade do Senhor. E daí por muitas vezes eles foram açoitados e assolados por muitas outras situações, onde juízes vieram através do Senhor salvar eles de muitas atribulações. A vida muitas vezes do cristão é assim. E mais para frente
o povo continua nessa mesma situação, até que vem Esdras e Neemias, onde eles vão reconstruir a cidade, construir através disso o novo Sinédrio, que é o Sinédrio do Novo Testamento, que foi através de Esdras, que mostrou o amor do Senhor, como ele achou a palavra do Senhor, ele amou a palavra do Senhor e fez com que o povo viesse a amar de forma a criar o Sinédrio e fazer com que todo o povo de Israel viesse a amar. Tanto que quando Israel foi atacado, depois de Alexandre o Grande, que fez o helenismo, ele veio a atacar Israel e a Grécia perdeu o reinado para Roma. O livro de Macabeus, que é um livro que está no livro católico, não é um livro inspirado por Deus, mas é uma história real. Ela diz o seguinte, que o povo preferia morrer do que deixar com que eles viessem a profanar o templo do Senhor. Então o povo aprendeu a amar a palavra do Senhor. O povo aprendeu a agradar ao Senhor, até que eles vieram a ser fariseus e saduceus, e daí a gente conhece o que veio a acontecer. O que eu vim falar hoje não é exatamente sobre isso, mas é como levar a sério a Deus e a graça pelo qual o Senhor nos concede. Mas eu também quero dizer como essa graça depende de nós. Como que isso não vem de graça, que você tem que levantar e fazer alguma coisa. Eu vou falar 3 palavras hoje, eu poderia falar só elas sem pregar mais nada, que eu creio que todos entenderiam o que eu gostaria de falar. É como Jó. Jó conhecia a Deus só de ouvir. Em Jó 42, versículo 5, ele diz que já tinha ouvido a respeito de Deus, mas agora ele tinha visto ele. Isso fez a diferença, porque conhecendo através de ouvir, e é isso que a própria palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele conseguiu obedecer e passar por toda a tribulação até que ele viesse a ver a Deus, assim como ele disse. Então hoje, o que eu tenho para falar, o que eu tenho para pregar, é que não adianta nada conhecer a palavra de Deus se você não souber obedecer ela. Então, vamos através disso para Provérbios, capítulo 1, para os provérbios do filho de Davi. E daí aqui tem uma história muito interessante, onde eu creio que quando se fala que Deus se agrada de arruinar e se agrada de fazer prosperar, muitos torcem o nariz, porque eu não quero denigrir religião nenhuma, mas infelizmente é comum muitas vezes, com todo respeito, os testemunhos de Jeová dão a entender que Deus é um Deus de amor e não envia ninguém para o inferno, não quer que ninguém sofra, indiferente do pecado que ele comete. E a palavra de Deus não mostra esse tipo de situação. Então, é o que eu disse sobre Isaías 59. Deus não está com os ouvidos fechados para que o pecador venha a se declarar e se colocar arrependido. Vamos para Provérbios 1, versículo 2, até o 33, a gente vai terminar o capítulo, para entender como que o Senhor se agrada de prosperar e como o Senhor se agrada de arruinar. Provérbios capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar e compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Vou parar um pouco na prudência, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que Davi
conheceu o Senhor e teve prudência, ele foi agradável também aos olhos de Deus, através disso. Só uma reticência, lembrei disso agora. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu poderia ler essa mesma palavra como o temor do Senhor é a chave para o conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí no 10 ele continua: meu filho. No 8? Não, no 10. 8 e 9 não? Não. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A palavra deixa claro, e muitas vezes a gente vê que pessoas que estão ao nosso lado estão fazendo mal, e nós nos perguntamos, quando Deus vai fazer justiça ao meu favor? Ou quando o fulano vai deixar de tratar mal, ou fazer mal aos outros? E a palavra de Deus diz, afaste o caminho que eles seguem, e diz também, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. É você tentar caçar um passarinho na frente dele. É você tentar matar uma mosca com ela de frente para você. Ela vai fugir. Eles vão fugir. Isso quer dizer que é inevitável. O que o mal planta, o mal colhe. E daí ele continua, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Isso me lembra de Tiago, que diz que o Senhor não nega a sabedoria a ninguém. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém lança em rosto. Ele não nega a ninguém. E aqui Salomão está dizendo, até quando você vai ser inexperiente? Até quando você vai gastar o seu tempo à toa sem conhecer da palavra de Deus? Ou até quando você vai conhecer da palavra de Deus e não vai ter experiências com Ele? Até quando você vai ser tolo e falar idiotices à toa, ao vento? Até quando você vai desperdiçar a sua vida com zombarias, zombando daqueles que estão ao teu redor? Ao invés de buscar ao Senhor. E ele fala, se acatarem a minha repreensão,
Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Hoje mesmo eu falei isso para minha filha Camila. Eu falei para ele, olha, você errou aqui. Aí ela veio me justificar ao invés de falar assim, ô pai, verdade. E eu falei para ela, se você ouvir o que eu te falar e acreditar que isso vai te trazer sabedoria e conhecimento, você nunca vai justificá-lo. Você vai aprender com aquilo que eu estou te falando. E é isso que Deus nos diz. Não justifique os seus problemas. Não justifique aquilo que parece injustificável. Na verdade não parece, é. Saiba enxergar, saiba ouvir a repreensão. Aí ele diz, vocês porém rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Rir é algo agradável. E o Senhor está dizendo, vai me agradar rir de vocês, por não ouvirem a minha repreensão, e eu ver que vocês, aquilo que vocês temem, atacam vocês hoje. Aquilo que vocês mais temem chega a bater vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval. E muitas vezes, muitos cristãos estão perdidos, se perguntando, meu Deus, no que eu errei? E está se prostituindo para cima e para baixo. E muitas vezes, eu não estou falando de prostituir homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, ou seja o que for, mas prostituir contra a palavra do Senhor, escolhendo muito mais uma rede social do que o próprio Deus. Aquele tempo que você tem coragem de falar assim, eu não tive tempo hoje, mas você passou 2 horas na rede social, ou 4 horas jogando um videogame, ou seja lá o que for, jogando futebol com os amigos, perdendo tempo. E quando você vê que você está sendo assolado, você não percebe que foi por sua própria culpa, porque você plantou e agora está colhendo. E você pergunta, mas o Senhor se agrada disso? Eu vejo que às vezes sim. A não ser quando você está sendo assolado por prova. Mas isso é outra coisa e é muito sério isso. Não quero nem falar disso. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Para quem estava com dúvida se era Salomão ou o Senhor falando, aqui acaba de responder. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. A palavra de Deus diz assim, e eu que falei que ia falar 3 palavras só. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Para mim, isso é uma alusão a outra coisa, que é
viver de acordo com Deus e o maligno não lhe tocar. E daí aqui deixa bem claro que Deus se agrada aí. Eu acabei me lembrando que Salmos capítulo 2, Deus fala assim, através do profeta Davi: se amotinam as nações, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Já ouviu isso no Novo Testamento? Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrantarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem as advertências. Olha a advertência aí de novo. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Porque em Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Pregando contra mim mesmo, aí eu posso dizer: mas isso é o Antigo Testamento, né? E não é. Profecias, se você não crê no Antigo Testamento, você não precisa crer no primeiro, porque todo ele foi pregado através do Antigo. Ouça a repreensão do Senhor. Vamos até Romanos capítulo 1. E daí a gente vai ouvir o mesmo agrado de Deus em fazer prosperar e em fazer decair. Veja como é perigoso viver levianamente, levar a palavra do Senhor de forma leviana, de forma leve. Nem é tanto assim. Uma vez eu estava no Twitter, há muito tempo atrás, e uma menina falou assim, uns comentários lá acho que do Iago Martins: que Deus é esse que você não pode nem falar um palavrãozinho, um xingamento. Se eu não puder fazer isso, é isso que o povo que se diz povo de Deus hoje pensa. Que se juntar um pouco, fazer um pouquinho parte do povo do mundo, não tem problema, não tem problema. Em Salmos capítulo 1 ele fala assim, para você não participar da roda dos escarnecedores. Mas hoje, quanto que o povo que se diz de Deus tem participado dos escárnios, dos escarnecedores? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém. E aí uma pessoa vem e me fala: mas qual é o problema? Me fala não, estava escrito lá. Qual o problema? Que Deus é esse que eu não posso nem soltar um xingamento de vez ou outra? Que conversa doida é essa? E a palavra diz: não sai da tua boca nenhuma palavra que seja torpe, mas que seja para edificar a congregação.
Qual o problema em fazer um feat musical? Qual o problema de fazer um feat musical? Romanos capítulo 1, versículo 18. Ele fala assim, Novo Testamento, a mesma linha de raciocínio. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, através de tudo que foi criado, já é possível ver a obra de Deus, e a graça de Deus, e o reflexo de Deus, e o próprio Deus. Você acorda, olha para o céu, vê o sol, pronto, foi manifestado Deus para você. É o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, é aquele lá de trás, é aquele que em Gênesis fala assim, no primeiro dia, é o mesmo Deus. Então, nas coisas reveladas, em todas aquelas coisas reveladas que ele fez nos 6 dias, e que até hoje estão aí. E daí ele continua e diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu, há quantos mil anos atrás? Se Paulo visse o tanto que o povo é fútil hoje, eu acho que ele, sei lá o que ele ia fazer. Ele ia fazer igual Neemias, sair dando tapa na cara de quem está desviado. Hoje só existe os samaritanos porque Neemias jogou as porcarias que tinha no templo de Sambalat e Tobias, que estavam descumprindo com tudo que o Senhor tinha dito para eles, com a palavra do Senhor. Ele estapeou eles. Acho que se Paulo tivesse aqui hoje e visse a futilidade do povo cristão de hoje, ele ia estapear uns. Às vezes a gente tem vontade de estapear alguns. Você imagina Paulo. Acho que Moisés, que fala que a pessoa mais... Não tinha um homem mais paciente que ele, estapearia alguns. E daí ele continua. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis e celulares e tablets e aí vai, computadores e seja o que for. E é assim hoje. O povo está perdido e louco, alienado no YouTube e nos Netflix da vida, Prime, HBO Max, sei lá. E alienou porque o Deus imortal é trocado por imortalidade, por coisas que são perecíveis, que morrem. Que hoje você assiste um filme que você ri e amanhã você nem lembra mais dele. Às vezes você assiste um filme, não que isso seja errado, gente, certo? Só estou dizendo que a gente tem que guardar mais tempo para o Senhor. E não só conhecer da palavra, ficar rodando, eu leio a Bíblia e já li de capa a capa não sei quantas vezes, não vale nada se você não obedecer, não cumprir com a palavra de Deus. Todas as outras coisas, diversão e tudo, o crente não deve ser tapado. Não devemos ser idiotas e tolos, como a própria palavra diz. Devemos aproveitar sim das coisas do mundo, como a palavra diz, não é que vai tirar eles do mundo, mas que nós possamos saber se livrar da tentação, saber dar o devido valor àquilo que tem valor de verdade. Não seja alienado também em só ler a Bíblia, porque até isso não é bom. Tudo em excesso é ruim. Não adianta nada você ler se não obedecer e cumprir. E daí ele continua.
Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de seu Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Quantos homens e mulheres hoje se entregam à masturbação, à pornografia, aquilo que é sujo e nojento diante de Deus? E ele continua: até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E daí você fala: eu nasci assim, sei o quê. E não percebe que o fato de você conhecer a Deus e ter se entregado a tudo isso fez com que você entrasse em uma disposição mental reprovável diante de Deus. Isso faz com que você continue sentindo desejo e continue na prática que não devia fazer. Aquilo te viciou. Aquilo te fez escravo dele. Você é escravo dele hoje. E Deus te entregou uma disposição mental reprovável. Deus é mais um diante de todas as coisas que rodam ao redor de você. Mas é só mais um. Não é o único. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Presta atenção nisso. Não estamos falando só de homens e homens e mulheres, mas tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Vou voltar. Embora conheçam o justo decreto de Deus, se isso é justo, é agradável diante de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu vou ler isso daqui da forma que eu entendo. Não somente continuam a praticá-las, mas mesmo sem fazê-las, eles também aprovam aqueles que fazem. Eles consentem com aqueles que fazem. Eu não sou malicioso, mas eu concordo com a malícia do próximo. Eu não sou mentiroso, mas quando o outro mente, eu fico de boa. Porque afinal de contas, não sou eu que estou mentindo. Antes ele do que eu cuido do que é meu. E não é assim que devemos nos portar. E aqui a palavra de Romanos, no Novo Testamento, deixa claro que o Senhor se agrada. Porque diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte. Qual que é o justo decreto de Deus? Que tais pessoas que fazem tal coisa merecem a morte. Isso é justiça diante de Deus. É assombroso e aterrante? É sim. Mas diante de Deus, isso é justiça. Agrada a Deus fazer prosperar, agrada a Deus
destruir, desarraigar e também dar uma disposição mental reprovável e também matar. É muito sério, eu falei, é bem polêmico, porque eu li o que está escrito dentro da palavra de Deus, mas a gente também assiste muita palavra de outras pessoas que dizem que Deus não é assim. E na verdade Deus é assim, porque nós lemos. Então o que te importa conhecer a palavra de Deus? Muito. O que te importa conhecer a palavra de Deus e não cumpri-la e obedecer? Condenação. Isso é condenável. Não obedecer a palavra de Deus é condenável. Até porque ter conhecimento disso aqui é inútil. Porque se você faz isso só para poder refutar qualquer crente que seja, ou católico, ou seja lá o que for, isso não vale nada. Você está perdendo seu tempo. É como o Leandro Carnal disse, o maior ateu do Brasil. Ele disse assim, é muito mais fácil contar a verdade para sua esposa quando você está traindo ela, do que se manter na mentira. Porque todo dia você tem que criar algo novo. E isso é muito mais cansativo do que falar a verdade. Aprendi isso com ele. Então, se você não for verdadeiro com aquilo que você lê, a fim de obedecer, assim como Jó fez, ele conhecia e somente obedeceu. Indiferente da situação, de tudo que estava acontecendo, ele obedeceu. Que nós possamos ser assim. Nós possamos obedecer. Colocar o nosso coração não só para ler a palavra de Deus. Temos muito que aprender dia após dia, como Paulo diz em Filipenses. Dia após dia eu vou aprendendo cada vez mais, mesmo que eu tenha conseguido alcançar, eu faço como se não tivesse alcançado, para que eu possa alcançar o plano da soberana vocação. Filipenses 3. Para que a gente possa alcançar o plano da soberana vocação em Deus. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ora aí. Deus Pai Todo-Poderoso, eu confio no Senhor, meu Pai. A Tua palavra foi passada, meu Deus, tanto a nós, como exemplo para nós, porque não estou aqui, meu Pai, de forma nenhuma, me colocando como exceção e nem a minha família dessa palavra, Senhor. Mas que nós possamos realmente alcançar aqueles que necessitam ouvi-la segundo a Tua vontade e o Teu querer, meu Deus. Pegamos a Tua palavra para engrandecer o Teu nome e colocar acima de tudo o Seu nome e não a nós, Deus. Deus, te damos graças pelo Teu imenso amor. Venha abençoar a nossa vida, a nossa semana. Venha, meu Pai, sobre todos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Livre-nos, meu Pai, da tentação, do mal, das obras do maligno. Dá a nossa sabedoria, Senhor. Dá a nosso temor ao Senhor. Dá a nós, meu Deus, um amor verdadeiro. Dê a nós, meu Pai, não só o conhecimento da Tua palavra, mas a forma de obedecê-la e de cumpri-la. Porque cumprir, meu Deus, é muito mais importante. Sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar, Deus. Sim. Queremos obedecer, Deus, para não perder nada. Assim como Saul perdeu, meu Pai, o seu reinado através da desobediência. Que nós possamos obedecer e cumprir, para que venhamos a prosperar em Ti, Senhor. Sim. E não ser desarraigados, Senhor, diante do Senhor. Deus, colocamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. E também daqueles que nos assistem, no nome poderoso de Jesus. Amém.